Por acaso, no meio dessa pandemia, você já fez a pergunta: o que está acontecendo comigo? Nós estamos iniciando uma nova série nos pequenos grupos da comunidade do Redentor, e essa nova série tenta abarcar as questões existenciais da vida. E o slogan que a gente tem utilizado é perguntas sinceras, respostas sinceras. Eu creio que a mudança de rotina que nós tivemos no nosso trabalho, a mudança de rotina com os nossos familiares, um relacionamento intenso nos últimos tempos, a maneira como a gente tem se relacionado também com o mundo exterior, a sociedade, assim por diante, tem desestabilizado as nossas vidas. Eu tenho brincado que parece que tudo aquilo que poderia ter o potencial para gerar estabilidade na nossa vida, o novo normal que a pandemia trouxe, destrói tudo aquilo que a gente poderia construir. E a gente se vê agora tentando olhar para si mesmo e não conseguindo se reconhecer. A mensagem que nós temos é essência esquecida, parece que algo dentro de nós se perdeu. E nós queremos tentar encontrar na espiritualidade cristã o que se perdeu e como a gente pode se reencontrar. Por isso, eu queria trazer para você a mensagem que se chama Uma Pergunta Sincera. O que aconteceu comigo? Será que eu perdi algo nesse meio tempo? Interessante que as escrituras nos mostram que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança ela foi distorcida em nós, de tal forma que existe aspectos de Deus em nós, mas que nós perdemos a essência, perdemos a nossa existência. E o pecado na Bíblia, que é essa distorção na relação com Deus, ela gerou pelo menos 3 principais alienações. A nossa alienação em relação a Deus, então nós perdemos o caminho, a trajetória em relação à presença de Deus nas nossas vidas e, portanto, a humanidade é caracterizada por caminhar na ausência de Deus. O segundo aspecto é que a gente começou a ser alienado em relação ao outro. Além de nós vivemos na ausência de Deus, nós também temos o outro como uma ameaça à nossa liberdade, uma ameaça à nossa integridade, e nós pouco a pouco caminhamos pela indiferença e o egoísmo. E o terceiro, uma alienação às coisas à nossa volta, a criação, o nosso meio em que nós estamos inseridos e que nós estamos vivendo. Por isso, o pecado tem a ver com alienação em relação a Deus, ao outro e ao meio o qual nós estamos vivendo. Se nós perdemos essa essência, nós perdemos a nossa própria identidade. E eu quero sugerir que a nossa luta, ela não é contra a pandemia, num primeiro momento, ela não é contra as pessoas que não têm tomado as providências necessárias. A nossa verdadeira luta, verdadeira e principal luta prioritária na nossa vida é contra nós mesmos. É a nossa própria identidade está em xeque. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai travar um diálogo com ele mesmo, e esse diálogo ele é muito profundo, porque Paulo trata aqui de um conflito que ele está tendo, um conflito muito sério, um conflito que ele não dá conta. E ele diz aqui, em Romanos capítulo 7, versos 17 e seguintes, ele diz o seguinte: nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele termina aqui dizendo uma conclusão: miserável homem que sou. O diagnóstico do apóstolo Paulo é: eu tento fazer o que é bom, mas eu não consigo. Você tem vivido essa crise existencial? Você até sabe o que deve fazer, mas você tem entrado em conflito com a sua família, você tem entrado em conflito com seus amigos, você tem entrado em conflito com seus colegas de trabalho, você perdeu um pouco a essência de tudo da vida e parece que as coisas estão escoando de dentro dos seus dedos. Pois bem, querido, é disso que nós queremos tratar no nosso pequeno grupo. O que se perdeu em você, que precisa ser resgatado? Conversem sobre isso no pequeno grupo, aprofundem isso,
orem uns pelos outros, seja um apoio. Agora é o momento da gente demonstrar um cuidado profundo um pela vida do outro. E lembrem, o grupo não é só a reunião marcada, mas o grupo é uma comunidade autêntica, onde nós experimentamos cuidado mútuo. Por isso, cuidem uns dos outros. Esse é o nosso desejo, tá bom? Tenham um ótimo pequeno grupo e até a próxima.